Em 2023 é comemorado 22 anos do dia 11 de setembro de 2001, onde terríveis ataques terroristas aconteceram nos Estados Unidos, que acabaram causando a morte de milhares de pessoas usando 4 aviões, além de grandes prejuízos, neste que é considerado um dos piores dias da história da nação. Então hoje falaremos sobre este ocorrido, citando o contexto do momento, por que aconteceu, como ocorreu, os detalhes e muitas outras coisas. Assista até o final para ficar sabendo de tudo. Algumas décadas antes havia acontecido a Guerra do Afeganistão, de 1979 até 1989, onde os Mujahidins, que eram grupos de guerrilheiros do país, lutaram contra as tropas soviéticas que queriam implantar o comunismo naquela nação, o que deixou esses fiéis e radicais membros do islamismo irritados. Assim, iniciaram-se os conflitos. Porém, esses grupos foram apoiados por vários países, inclusive os Estados Unidos, que em época de Guerra Fria queriam prejudicar a União Soviética, dando inclusive armamento pesado para essas guerrilhas, que no final conseguiram expulsar os comunistas de lá. Mas depois aconteceram diversas guerras civis na região, também a Guerra do Golfo e outros conflitos, isso durante os anos 90. Ou seja, a intervenção americana no Oriente Médio estava bem constante. Porém, para os muçulmanos, aquela era uma terra sagrada, e na visão dos mais radicais, a presença dos Estados Unidos, um país ocidental, representava uma influência contrária aos ensinamentos islâmicos, fora que eles achavam que eles eram uma ameaça à segurança, e outros motivos. Assim, a Al-Qaeda, um dos grupos bem extremistas da região, fundada no Paquistão em 1988 por Osama Bin Laden, queria dar um recado para os Estados Unidos, mostrar que a presença deles na região não era bem-vinda. Por isso, começaram a bolar um plano ainda na década de 90, onde 19 homens muçulmanos radicais, que tinham entre 20 e 33 anos, foram cuidadosamente selecionados pelos líderes da organização. Assim, eles foram fortemente treinados em campos de treinamento no Afeganistão e Paquistão, aprendendo a usar armas, lutar em combate, falar inglês e, principalmente, pilotar aviões comerciais, além de serem doutrinados nas ideologias extremistas da Al-Qaeda. Então, os terroristas foram chegando disfarçados nos Estados Unidos em diferentes anos, e quando todos já haviam chegado e estava tudo certo para o plano, eles começaram a colocá-lo em prática. Assim, 4 aviões foram sequestrados em pleno voo, onde os terroristas tomaram controle e desviaram as aeronaves para o local dos ataques. O primeiro alvo era o World Trade Center, um importante complexo comercial de prédios em Nova York, onde nele estavam as Torres Gêmeas, que eram os edifícios mais altos do mundo, com ambas tendo mais de 400 metros de altura. Só que aí, às 8h46 da manhã do dia 11 de setembro de 2001, o primeiro avião atingiu a Torre Norte, causando uma grande explosão que pegou todos de surpresa, deixando muitos confusos. Era um acidente ou um ataque? Mas neste ponto, o estrago já estava passando na TV. Foi aí que, às 9h03, surpreendentemente, outro avião chega e bate na Torre Sul ao vivo para todo mundo ver, menos de 20 minutos depois da primeira colisão. E assim, as pessoas perceberam o que estava acontecendo. Os Estados Unidos estavam sendo atacados, deixando todos assustados e chocados com o que estava acontecendo com a maior potência mundial. Na época, o presidente dos Estados Unidos era George W. Bush, e ele estava em uma escola na Flórida, falando com crianças pequenas, e soube da primeira colisão, achando que era um acidente com um avião pequeno, pois não tinha muitas informações. Porém, passado um tempinho, enquanto ele ainda estava no colégio, o chefe do gabinete da Casa Branca chega nele e diz: um segundo avião atingiu a segunda torre. Os Estados Unidos estão sob ataque. Sabendo disso, Bush manteve a calma e continuou ali até encontrar a melhor hora para sair e resolver a situação. Só que 30 e poucos minutos depois, às 9h37, agora em Washington, D.C., capital do país, o terceiro avião se joga contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa da Nação, fazendo um grande buraco, um incêndio que durou dias, a destruição de muitos metros quadrados do edifício e, claro, mais mortes. Só que aí, um dos momentos mais memoráveis aconteceu às 9h59 da manhã, pois a Torre Sul, após quase uma hora depois de ter sido atingida, desaba completamente em poucos segundos, sobrando apenas os destroços espalhados pelo chão,
o que matou ainda mais pessoas em Nova York. Mas apenas 4 minutos depois, às 10h03, o quarto avião encontra o seu fim. Só que esse foi diferente, pois enquanto sobrevoava o estado da Pensilvânia, os passageiros se rebelaram contra os terroristas e tentaram tomar o controle da aeronave. E 6 minutos após essa briga entre tripulantes e membros da Al-Qaeda, o avião acaba caindo no chão no meio do trajeto, matando todos os que estavam nele. Porém, ele ainda foi impedido de chegar ao seu destino, que alguns acreditam serem o Capitólio ou a Casa Branca. Então, às 10h28, ocorre o último grande evento do dia, pois a Torre Norte, que já estava em chamas há 1 hora e 42 minutos, também desaba por inteiro em pouco tempo, matando ainda mais gente e destruindo de vez as Torres Gêmeas. E no total, quase 3.000 pessoas morreram. E isso desencadeou uma grande caçada aos terroristas, a chamada Guerra ao Terror, imposta pelo presidente Bush como um meio de acabar com o terrorismo, buscando aqueles que o praticavam. E também a Guerra do Afeganistão, que começou naquele mesmo ano com o objetivo de derrubar o Talibã, outro grande grupo terrorista que teria ajudado a Al-Qaeda, além de quererem destruir essa organização responsável pelos ataques e capturar o líder Osama Bin Laden, que chegou a ser considerado o homem mais procurado do mundo na década de 2000. Ou seja, os ataques que tinham como objetivo alertar os Estados Unidos para eles saírem do Oriente Médio, considerado sagrado para os muçulmanos, só aumentou ainda mais a presença deles lá. E agora, os americanos tinham um motivo pessoal. Foram muitos anos de caçada, até que 10 anos depois, em 2011, já durante o governo do presidente Barack Obama, uma operação militar no Paquistão invadiu o complexo onde Bin Laden estava, e ali os soldados mataram o terrorista a tiros. Neste jornal da época, do famoso Washington Post, está escrito: "A justiça foi feita", frase do presidente Obama em seu discurso oficial. Forças dos Estados Unidos matam Osama Bin Laden, acabando assim com o grande terrorista mais procurado do mundo. Porém, as batalhas dos americanos contra o terrorismo não chegaram ao fim com isso. Já esse vídeo encerra por aqui. E aí, pessoal, gostaram? No nosso próximo vídeo sobre história, começaremos a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a primeira parte. Um grande conflito europeu que acabou tendo participação de diversos países do mundo, causada principalmente por tensões políticas entre os países da Europa e o assassinato de um homem importante, o que acabou gerando uma das maiores batalhas da humanidade. Não perca! Deus te abençoe e tchau!